E aí, pessoal, começou mais um Pode Mais Cor. E hoje eu tô com um cara muito especial e a gente vai falar um pouquinho de coragem para testar coisas novas. E hoje eu tô com ele, Will Miranda. Esse cara aqui faz tráfego pago para várias empresas e várias marcas e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então fica com a gente e acompanha esse conteúdo muito rico que está preparado especialmente para vocês. Então seja bem-vindo, Will. É muito bom ter tu aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Show. Eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, conta pra gente como é que é. Sim, bom, como você falou, né, meu nome é William Miranda, sou gestor de tráfego, né, e estrategista digital, atuo já há 12 anos fazendo anúncio, já atendi várias empresas nesse processo de criação de campanhas e vendas online. Eu tenho hoje a Major Tom, que é uma empresa especializada nisso. A gente só vive de fazer anúncio. Vive de fazer anúncio e dá certo. Funciona. Boa parte deles dá certo. Não é só esses miguezinhos que tem na internet ali que é só rodar tráfego que vai dar tudo certo. É um pouquinho mais complexo do que isso, sabe? Pode crer. Existem algumas variáveis que muitas vezes a gente precisa levar em consideração para fazer uma campanha, para fazer algum anúncio, para talvez conseguir chegar no resultado esperado, para talvez escalar algum resultado. Então é um pouquinho mais complexo, sabe? Ou seja, vocês testam bastante. Tem que estar sempre olhando e tendo o retorno disso? Sim, o teste faz parte do processo. Então, quando você está trabalhando com uma empresa que fez poucos anúncios no digital, você precisa implementar um sistema de teste. Como eu falei, existem N variáveis dentro do tráfego. Então, para você testar, você precisa isolar essas variáveis. E aí fazer um processo de teste para que isso te traga um retorno que você, ou uma resposta que você deseja, sabe? Então, qual público usar? Muitas pessoas perguntam isso, sabe? E muitas vezes a gente que trabalha com tráfego não sabe qual público. A gente precisa testar esse público. E para isso a gente precisa montar uma estrutura de teste para que a própria plataforma e o próprio usuário que você está buscando te traga esse retorno, te dê essa resposta, sabe? Seja ela positiva ou negativa. Então, tem muito teste. Isso com certeza tem. Bom, e falando em teste, que tem que fazer teste, como é que tu começou nesse mundo do tráfego? Foi fazendo um teste? Basicamente, tá? Foi, minha formação é em marketing e o marketing caiu na minha vida muito sem querer, de uma forma muito aleatória. E basicamente eu comecei na UX para fazer um semestre de marketing. Eu sempre quis fazer jornal, então Olha aí. eu queria muito ser jornalista. Bacana. E aí eu fui pro marketing de forma bem despretensiosa e fiz um semestre, gostei dos assuntos e eu vou ficar mais um, fui ficando e acabei me formando no marketing. Talvez eu dei a sorte de entrar no marketing justamente quando existia um movimento no Brasil de muita produção de conteúdo. Então naquela época o inbound estava em alta. Tu tinha empresas que nem Rock Content, que tem até hoje, né? Tem a Rock Content, tem a Content Tools que tinha em Florianópolis, tinha, enfim, várias, a RD, enfim, várias empresas assim que estavam explorando o inbound. E aí o que eu fiz? Eu comecei a consumir conteúdo de marketing e comecei a descobrir se os outros conteúdos mais focados em marketing digital. Então tinha muito e-book com muita qualidade disponível de forma gratuita. Então, e aí eu aproveitei muito isso. Então eu comecei a consumir, eu lembro que eu tinha um pendrive, os mais novos talvez não vão saber o que é, mas eu tinha um pendrive cheio de e-books
de várias empresas que eu ia para mim para eu conseguir estudar e aprender sobre esse marketing digital. Então foi assim que eu comecei nesse mundo do digital. E aí eu tive a sorte de numa cadeira da faculdade, uma professora levou um rapaz lá, um empresário para falar, e esse cara tinha um e-commerce. E eu adorei o e-commerce do cara. E eu saí da aula, mandei uma mensagem no Facebook para ele e disse, ó, quero trabalhar com você. E ele disse, vem. E aí eu Que legal. comecei a estagiar. Uhum. Olha só que loucura. Eu comecei a estagiar dentro da empresa dele sem nem ter setor de marketing, entende? Então, eu fui lá, ele disse assim, não tinha muitas regras, não tinha muito parâmetro, e eu fui fazendo. Então, tudo que eu aprendi ali nos e-books e nas aulas ao vivo que eu estava consumindo, eu estava aplicando no outro dia com ele ali no negócio dele. E, por coincidência, ele me deixou anunciar. Ah, é? Uhum. No primeiro Que estágio legal. que eu fiz, eu comecei já anunciando. Eu lembro de ter começado a anunciar, acho que isso foi em 2013, Nossa. na minha conta pessoal. Então, Uhum. cada um de nós tem uma conta de anúncio lá dentro do Meta, né? E naquela época não existia gerenciador de negócio que nem tem hoje. E aí eu comecei a anunciar na minha própria conta o negócio dele. E de lá pra cá comecei a trabalhar, depois eu saí desse e-commerce, fui trabalhar em agências. Aí eu trabalhei da menor agência à maior agência da Serra. E talvez 2017, 2018 ali eu comecei um foco um pouco maior nessa parte de tráfego pago. E de lá pra cá eu já abandonei todo o resto dos outros conteúdos e foquei só nisso, sabe? Boa. Então, de forma bem resumida, essa é a minha trajetória. Show, show. Pô, é uma jornada de muitos aprendizados, né? Sim, sim. Eu aprendi muito fazendo, sabe? Obviamente, o curso de marketing me dá um embasamento muito bom, assim. Eu acredito muito que esse tipo de educação me traz uma percepção, uma análise crítica muito grande e que facilita muito o meu trabalho. Mas na época que eu me formei em marketing, pouco se falava em marketing digital. Então hoje, talvez se pegar a grade curricular, tu tem até mais espaço para isso, sabe? Mas naquela época não tinha. Então eu tive a sorte de ter aquele monte de conteúdo online disponível. Eu tive a sorte de conseguir anunciar desde sempre, praticamente, desde o primeiro dia, né, nesse Sim, processo. tu pegou o início, né? E O beabá era da tudo coisa. mato, né? Então era tudo muito fácil. Eu lembro de Foi no desbravando, e-commerce, né? assim, a gente investir 200, 300 reais e tem muito retorno, sabe? Então era muito legal, assim. E eu tive alguns desafios, assim, sabe? Que pesaram para a evolução. Então, eu lembro de um cliente, eu atendia, eu trabalhava dentro de uma agência e existia esse cliente dentro da agência, só eu não atendia ele, sabe? E aí ele estava lá dentro da agência, na agência não conseguia dar retorno para ele, não gerava receita, ele era um e-commerce. E aí, beleza, o CEO da agência chegou para mim e disse, olha, existe esse cliente aqui, tu quer ajudar, você já faz alguns anúncios e tal. Eu digo, tá, beleza, então deixa que eu atendo ele. E eu lembro dele até hoje porque ele me marcou de uma maneira muito significativa, porque ele me obrigou a evoluir. Ele me obrigou a aprender mais sobre tráfego, porque ele exigia demais as vendas. E ele não tinha venda. Esse que era o problema, sabe? E O que eu vou fazer? exatamente, então eu precisava gerar receita para ele. Então, rodou o primeiro mês eu não gerei, rodou o segundo mês eu não gerei. As costas Chegou o começou a terceiro, pesar. Exatamente. Quando chegou o terceiro mês, ele disse, olha, se você não vender para mim agora, eu vou sair, tá tudo certo, mas eu vou sair da agência. Largou. E aí eu Largou nas tuas costas. Exatamente. E aí eu, tipo, beleza, vamos lá. Fiz mais alguns testes. E aí rodou a primeira semana, não funcionou nada de venda. Na segunda semana desse terceiro mês, começou a vender. Bah. E ele saiu de 0 para 2, para 5. Eu lembro que nesse primeiro mês de vendas dele, terceiro mês que ele estava trabalhando comigo, ele chegou em 8 mil de venda.
Pô. Ele vendia sapato masculino, bonito, o produto era legal e tal. Então tinha uma série de benefícios ali, tinha um negócio forte por trás, sabe? Só a gente não conseguia fazer essa venda. E ele começou nesse terceiro mês a vendeu acho que 8 mil, no segundo mês ele subiu para 10, depois ele foi indo, sabe? Sim. E ali eu disse, cara, eu acho que aqui eu peguei O o jeito, jeito. sabe? E Acertou a mão ali. ali nessa virada de chave eu disse, tá, então eu acho que eu sei fazer isso. Eu acho que eu consigo melhorar nisso, sabe? E eu consegui ter essa percepção de que existia algo que eu conseguia fazer de uma forma positiva, que trazia retorno para o cliente, que trazia resultado. E eu disse, eu acho que é um excelente caminho para mim seguir. E eu dei a sorte de exatamente nesse período essa profissão estar em alta, sabe? Na verdade, até esse momento eu nem sabia que era uma profissão, eu nem sabia que existia um nome para isso, sabe? Então, na verdade, talvez nem existisse naquela época, sabe? E aí eu tive a sorte, cara, de estar no momento certo, fazendo a coisa certa, naquele momento onde a gente teve um avanço significativo dessas plataformas, entende? Então foi bem assim que aconteceu tudo, sabe? Que legal, que legal. Sim. Pô, imagina a dificuldade que não foi, né? Entender como que tu ia vender dentro de uma coisa que até então não vendia, né? Tu sabe dizer qual que foi a virada de chave, assim, que tu acertou? Cara, eu não lembro agora o que eu fiz, tá? Mas eu lembro que a gente começou eu lembro de eu testar alguns públicos e eu acertar o público com o conteúdo, sabe? Então, a gente encaixou determinadas ações comerciais ali naquele material com um produto específico, sabe? Eu não lembro qual era o produto, era tipo um Sleep-On, alguma coisa assim, sabe? E aí aquilo lá foi o carro-chefe para ele por vários meses. E esse cliente, depois de um tempo, eu voltei a conversar com ele, ele estava em outra agência já, estava trabalhando com outras pessoas. E ele disse, pô, eu tô vendendo bem, tô indo bem, tô vendendo ainda, não lembro o nome, tinha um nome específico, o produto dele lá. Então, como se fosse, assim, a gente achou um campeão de vendas no meio de tudo, sabe? Então foi bem isso, cara, foi bem isso. E eu acho que, na verdade, talvez não tenha sido só isso, mas talvez a consistência, entende? Você tá ali fazendo, Toda testando. hora. E ele, que ele não me escute, né, mas, ou que pelo menos ele leve de forma bem positiva isso, mas ele era bem chato, ele era bem criterioso. Então eu lembro de ele me mandar mensagem toda semana, ele queria falar comigo, ele me mandava mensagem fora de hora, ele queria saber, sabe, a gente acabou se tornando quase que amigo, assim, sabe, uma coisa Amigo muito... inimigo. Sabe, ele sabia Do teu comprometimento, de tudo que tu tava fazendo. de algumas coisas pessoais, assim, sabe? Sim. Então, eu lembro de eu ir visitar ele na empresa dele, ficar lá tomando café. Então, uma reunião que era pra ficar 1 hora, eu ficava 2, sabe? Então, existia uma troca entre a gente, Sim, criou sabe? uma parceria, né? Exatamente. Então, Que legal. ele me puxou e eu acho que eu respondi, sabe? Respondi agindo, assim. Então, acho que foi isso que aconteceu, cara. Essa foi a virada de chave, assim, pra eu definir esse tema pra minha vida, sabe? E desde lá pra cá, tô fazendo isso, sabe? Que legal. Pô, parabéns aí pela tua jornada. Obrigado. E me conta, são 12 anos que tu faz isso, né? São 12 anos. Tem algum mito, alguma verdade que é unânime desde aquela época? Ou tem coisas que foram mudando, que a galera fala muitas vezes e nada a ver? Tem várias, cara. O mundo do digital, do marketing digital, de forma geral, tem muitos mitos, tá? E tem muitas fórmulas, tem muito tudo, tá? Então, mas no tráfego, especificamente, eu acho que tem dois que são, para mim, são essenciais, assim. Eles quase que se completam, mas eu acho que é importante falar e muita gente erra nisso, sabe? Que é o primeiro, tá? A audiência das plataformas são das plataformas, não é teu. E eu acho que quando você entende isso, você começa a entender que você precisa gerar a tua própria audiência. Esse é o primeiro ponto.
Então, se você está usando, seja Meta, seja Google, para se divulgar, você tem que entender que aquela audiência é da plataforma. Você está só Acessando, né? acessando ela, você está Encontrando. encontrando ela ali, você está usufruindo daquele ambiente. Uhum. Mas ainda assim é das plataformas. E se você entende isso, você entende que você vai precisar gerar a sua própria audiência. Então, isso começa a pesar num ponto de que você começa a perceber que não é só colocar dinheiro de um lado que vai sair do outro. Uhum. Você precisa ter uma construção em cima disso, sabe? Você precisa ter essa evolução da sua própria audiência. E aí você pode muito bem usar essas plataformas para gerar a sua própria audiência, que é uma facilidade que a gente tem hoje. Uhum. E fazendo isso, você vai buscar o teu resultado ali na frente, você vai buscar suas vendas, você vai buscar, enfim, o que você está desejando. Mas você precisa passar por esse estágio. Porque, querendo ou não, se tu avaliar, as plataformas que hoje você consome a audiência delas já passaram por esses estágios. Eles já criaram suas próprias audiências, Sim. entende? Com certeza. Então, o que te levaria a pensar que você não deveria criar a sua própria, entende? Sim. Se elas, do tamanho que são, na estrutura que são, elas ainda assim levam muito em consideração isso, sabe? Uhum. E o segundo, esse daqui é um pouquinho polêmico, tá? Mas todo mundo todo mundo fala isso de uma forma muito aberta e eu acho até chega a beirar um crime você falar isso. Mas as plataformas, infelizmente, elas escondem muito o jogo sobre a informação do usuário. Uhum. Então, você não tem disponível todas as informações do usuário. Uma coisa que todo mundo, quando eu falo assim, eu faço anúncio no Meta, faço anúncio no Facebook, no Instagram, quase sempre alguém me pergunta, mas você escuta o que a gente fala? Não, a gente não tem esse tipo de informação, a gente não sabe o que vocês falam no telefone, o Google não passa informações secretas sobre o usuário. Sim. É uma coisa muito básica. Uhum. Idade, gênero e alguns outros interesses, que podem ser inúmeras coisas, sabe? Se cada um pegar o telefone, agora se você pegar o telefone lá nas configurações, você vai ver teus interesses e deve ter uns 300 interesses. E você vai ter inúmeros interesses que tu vai dizer assim, mas eu nem me interesso por isso, mas em algum momento você parou um anúncio sobre aquilo, em algum momento você consumiu um conteúdo sobre aquilo. Então você tem pouquíssimas informações sobre o usuário. Uhum. Então, assim, o que aconteceu? Quando começa a migração para o digital, o que você estava rebatendo, o que você estava quebrando? É que você vinha de uma mídia off, onde você tinha pouquíssimas informações do usuário, você não sabia nem a idade, ou quase não sabia a idade, não sabia gênero, não sabia classe social, e do nada tu vai para um lugar onde você consegue configurar isso. E isso foi vendido como se você anunciasse para quem você Realmente queria. Mas na verdade não é assim que funciona. As plataformas elas acabam escondendo muito o jogo, principalmente o Google. O Google é até pior do que o Meta, mas tu tem uma série de recursos lá dentro, você tem uma série de opções, você consegue N variações, mas ainda assim você tem poucas informações sobre o usuário, sabe? É muito raso para você chegar ao ponto de dizer eu estou anunciando para aquela pessoa, sabe? Vou te dar um exemplo bem prático, assim. Não existe a possibilidade de eu anunciar só para médicos. Parece louco, né? Sim. Quando eu te digo isso, médicos, né? É fácil de identificar, fácil né? de identificar, tá sempre de jaleco, né? Mas não, hoje, usando o Meta, eu não consigo gerar qualquer tipo de público que me dê certeza de que eu estou anunciando apenas para médicos. Existe lá algumas configurações relacionadas à área da saúde, mas eu estou englobando enfermeiros, técnicos, enfim, N públicos dentro Sim. da área da saúde de forma geral. Perfeito. Então eu não tenho como achar um médico. Obviamente, se eu criar um público relacionado à saúde, eu vou estar impactando alguns médicos, mas eu não tenho a certeza de que eu estou falando só com eles. Então, isso é... Ou seja, tu vai gastar, às vezes, um anúncio para uma pessoa que
que não é não é o teu público. Exatamente. Mas não tem como não fazer isso. Exatamente. Tipo, acaba saindo pela culatra, digamos Exatamente. assim. Então, Alguma das coisas. vamos dizer que eu precisasse encontrar um médico, a solução que teria é você ter a sua base de médicos. Então, isso é um outro mito muito interessante, tá? Quer dizer, que eu acho interessante, né? Muita gente fala que seguidor não serve de nada. Assim, se você abrir o Instagram ou agora, você vai encontrar alguém falando sobre isso. E, na verdade, para mim, como gestor de tráfego, como alguém que cria audiência, trabalha com audiência de N empresas, o seguidor é um início de audiência. Então, é importante para mim, sabe? Então, se uma empresa vem para fazer anúncio, eu vou lá olhar os seguidores dele. Claro, levando em consideração que ninguém comprou, que está tudo certo, que aquela base que está ali é real, é verdadeira e tal. Então, seguidores são importantes. Mas ainda assim, o seguidor é uma audiência do Instagram. Para ele se transformar tua, você precisa ter as informações dele. Então, você teria que ter pelo menos o e-mail dele, o nome dele, telefone muitas vezes. E as informações variam de empresa para empresa, sabe? Do que a empresa necessita, sabe? Sim, perfeito. Mas ainda assim ele é do Instagram, infelizmente. Entendi. E tem alguma forma da gente capturar essas informações? Tem... as plataformas não te disponibilizam, tá? Elas não podem fazer isso. Mas você pode fazer ações para isso. Então, você vai fazer capturas de e-mail, você vai criar uma landing page para você, você vai levar essas pessoas para lá e a partir disso você vai capturando elas através de alguma coisa, sabe? Então, o que quase sempre é feito, né? Lembra que eu falei dos e-books lá no início? É a mesma coisa. Eu dava as minhas informações em troca daquele conteúdo. Então, isso é super válido até hoje, tá? E é uma forma de você capturar esses contatos que te buscam, sabe? Então, você pode ofertar outras coisas, sabe? Um curso, sei lá, um info, alguma coisa específica que valha para aquele usuário, sabe? Então, é a maneira mais fácil, né? E, obviamente, o usuário que compra de você, que dá as informações, seja ela num e-commerce, seja ela numa plataforma de compra, ele também está te dando as informações. Então, isso é o ápice da audiência. Então, essa é a tua audiência, a tua melhor audiência, quem compra de você. Quem puxou o cartão é a tua melhor audiência. Então, o meu depende está relacionado com o quanto dessa verba está destinada para abastecer essa linha. Então, se a verba toda, mesmo ele investindo 25, 30 mil reais por mês, esteja destinada para essa linha de abastecimento, se eu tirar um pouquinho para testar em qualquer coisa, o comercial vai cobrar. Então, a minha resposta para ele foi exatamente essa. Eu preciso ver tua conta para entender o quanto do teu investimento está destinado para essa linha, para esse abastecimento. Então, tentando ser um pouquinho mais direto na resposta, depende muito do cliente, depende muito do que o cliente está buscando, mas depende da necessidade e do objetivo que o cliente quer. Então, se eu preciso de muitas vendas, eu não vou ter margem para teste. Eu vou ter que ir como se fosse uma fórmula, meio que uma fórmula que eu já entendo que seria mais aceitável, seria um caminho mais viável, que talvez eu não erre tanto, e eu vou padronizar esse processo para que ele rode o mais rápido possível e que ele chegue no que eu preciso, mas eu não vou ter margem para teste. Então, se existe esse panorama, com certeza eu não vou testar. Agora, tem contas que eu consigo fazer testes. Então, tem contas que eu consigo tirar uma parcela da verba para fazer um teste específico para uma região, para um produto, tentar um criativo diferente. Então, se eu tenho isso, se tem isso disponível, eu consigo fazer, senão não dá. Porque, querendo ou não, o tráfego quase sempre está muito atrelado à parte comercial, seja ela off, né, seja ela num time comercial, um agente comercial atuando, ou até no digital. Então, se tu pega, por exemplo, o investimento que eu faço em determinadas contas de e-commerce, muitas vezes eu não tenho margem para erro. Então, eu tenho o valor certinho, porque
aquele valor que eu vou investir vai gerar X de vendas, essas vendas têm um ticket de X valor e isso vai dar um retorno lá no final do total de vendas do mês, sabe? E isso é positivo e ao mesmo tempo pode ser negativo, porque eu posso fazer esse mesmo cálculo e saber que eu comecei o mês já sabendo que eu não vou bater a meta, sabe? Então, existe esse termômetro que eu trago, assim, sabe? Entender a conta, sabe? Saber o que ela faz, o que eu preciso abastecer, qual é o objetivo dela, para que aí sim eu consiga. E muitas vezes, se existe essa necessidade, quando a gente chega no nível de escala, por exemplo, então beleza, eu tenho uma empresa que fatura X valor por mês, investe X em tráfego, fatura X ali do outro lado e tá naquele mesmo patamar há muito tempo. Então, obviamente, eu preciso testar algo, né, sabe? Mas se eu tirar o que está acontecendo agora, eu posso impactar. Então, eu preciso de verba, muitas vezes, de verba extra para fazer teste, sabe? Então, é muito peculiar, assim, de cada empresa, como que funciona, qual é a necessidade deles, sabe? Sim, tem que ter um equilíbrio Exato. até de ousadia, de arriscar algo Sim. e também segurar o pé, né? Senão tu pode perder a mão, sabe? Teste, ele, que nem eu te falei, é muito fácil se perder em teste. Sim. Porque o que acontece? Quando você está falando de anúncio, você está falando de algo que está rodando no feed, bonitinho, um card legal, ou um vídeo muito bacana, com uma copy específica. Mas no final das contas, um gestor de tráfego está vendo um monte de número. Eu não estou vendo esse material, sabe? Sim. Eu não estou tendo contato com ele direto ali dentro da plataforma, sabe? Eu preciso fazer uma série de cliques para chegar nele, sabe? Então, muitas vezes eu não olho o criativo rodando, sabe? Eu vejo o número que ele me entregou. Então, esse feeling de o que testar, como testar, é muito particular, sabe? Entendi. E existe aquela coisa de contaminar a base? Eu já ouvi em algum momento. Pode sim, dependendo de como for. O que acontece? A base contaminada, a audiência contaminada vai muito no quando a empresa trabalha em várias frentes. Então, muitas vezes as empresas vendem B2B e vendem B2C. Então, você trabalha Públicos tudo junto, diferentes. exatamente, tudo junto no mesmo lugar, vai dar errado, entende? Porque você não vai conseguir separar. Sim. Então, tu acaba contaminando. Perde rendimento, assim, Perde de rendimento, campanha. os teus parâmetros de público melhor, por exemplo, um público personalizado, né, um público que já interagiu com você, você vai perder essa referência. Então, um público que deveria ser muito bom para você vai estar contaminado e você não vai conseguir usufruir dele, sabe? Ou você vai usufruir e ele não vai te dar retorno. E aí você, puxa, por que ele não me dá retorno, entende? Porque ele deveria ser o melhor. E ele não vai ser o melhor porque ele está contaminado. E a contaminação ela acontece de N formas, essa é uma delas. Mas você comprar seguidor contamina. Eu tenho uma cliente que comprou uns seguidores, assim, ela, sei lá, num verão, ela estava de férias e por algum motivo ela resolveu comprar 5.000 seguidores. Acabou com o Instagram. Ela, assim, demorei acho que 6 meses para limpar, entende? Então leva um tempo. Mas tem solução. Com o tempo tu vai, sabe, tu vai filtrando, tu vai ter que criar um conteúdo específico para tentar limpar aquela base, para comunicar especificamente com aquele teu usuário que você quer, pensando que outros que não vão entender aquilo. Então você pode usar o conteúdo para fazer isso. Uma coisa que suja muito a base, que às vezes é comum de você ver quando você trabalha talvez até com e-commerce e você tem muita mídia programática. A mídia programática é um tipo de anúncio, né? E ele acaba tendo um volume muito grande de entrega, um volume muito grande em relação a cliques. Então você leva muita gente para o teu site de uma forma bem rápida até. E isso pode sujar um pouco a base. Então, dependendo de como for trabalhada essa mídia programática, ela pode sujar um pouco a base. Você comprar base de outras pessoas. Então, sim, aqueles link, tipo, uma pasta com um Excel. E aquilo lá, assim, é horrível, sabe? Porque aí você realmente vai sujar muito, sabe? Sem contar que muitas vezes aqueles e-mails, eles não tem tanta validade, sabe? Sim. Então,
são essas as formas que eu lembro, assim, de cabeça para sujar a base, sabe? Mas é bem impossível de acontecer. Sim, sim. E já teve algum teste que deu errado, assim? E teve algum aprendizado disso? Vários, vários. Tem muito teste. Eu testo praticamente coisas todo dia, tá? Então, eu tento fazer exatamente o que eu te falei, isolar algumas variáveis, trabalhar da mesma forma. Então, assim, pensando num teste rápido para explicar, né? Eu tenho um público X no mês A, eu vou testar um público Y no mês B, sabe? Ficou meio estranho isso, né? Mas num mês eu Sim, testo no mês um, e no eu outro, testo outro. Eu preciso ter a mesma verba nos dois e os mesmos criativos nos dois, porque senão fica inválido, né? Não tem como Concorda medir. comigo, né? Sim. Então eu faço isso muitas vezes por dia. Eu vou testando uma série de coisas e eu tô falando só de público. Imagina de criativo. Imagina você testando copy, o que é, né? Então já fiz vários testes assim. Alguns que eu lembro, assim, um que me marcou agora que aconteceu há pouco tempo. Eu presto serviço para um e-commerce. Esse e-commerce vende muito bem para sul, sudeste, não vende para norte e nordeste. Existem vendas, mas não na quantidade. Então eu fiz um teste, aí o que eu isolei de variável, né? O valor do frete. Então, enviando daqui muito longe para o nordeste, talvez se eu diminuir o custo do frete, eu aumente as vendas, né? Meio lógico, né? Mas foi um teste que eu fiz. Pra Não ter deu certo. certeza, E aí não deu certo. Eu não tive nenhuma venda nesse processo, entendeu? Mas como eu consigo controlar um pouco mais essa questão de vendas e até ter um recurso bem estruturado que me mantenha a base, eu consigo testar sem ter um prejuízo muito grande. E até porque, que nem tu disse, tu tem sempre uma verba destinada ao teste, Exato, né? então, querendo ou não, é uma verba menor, querendo ou não, é mais específico e tal. Então, eu não consegui chegar a um consenso de se esse teste foi positivo ou não. Assim, eu não tive vendas, mas eu quero testar ainda mais novos criativos para ver se eu consigo impactar de outra Sim, forma. muitas coisas podem estar relacionadas, né? Então tem coisas É que nem acontecem. tu quer vender um tênis, um sapato, uma bota no Nordeste. Não, ninguém vai comprar, né? Exatamente. Depende Então, da época também. Isso exatamente. influencia, é quente, é frio. Moda, principalmente, é uma coisa que tem muitas coisas ao redor, assim, sabe? Então, aonde você vive, aonde você vive em relação à cidade, por exemplo. A tendência que está acontecendo na O que está cidade. acontecendo. Tem muita influência externa, tanto de revista, como estilistas, como influenciadoras. Então, tem uma série de coisas que podem te facilitar a vida, como pode te dificultar. Então, esse foi um teste que eu fiz e eu não cheguei a lugar nenhum com ele. Teve um teste também que eu fiz para uma empresa que vende imóveis. Esse teste foi quase que eu fui obrigado a fazer, sabe? Então, o que acontece? A empresa queria que eu destinasse verbas específicas para cada tipo de perfil que ela tinha desenhado. E no final das contas, eu não consigo chegar com tanta profundidade nessas seleções, sabe? Então, eu tive que separar uma série de públicos e testei uma série de criativos para esses públicos que, no final das contas, não resultaram em praticamente nada de venda, sabe? Então, de cabeça, assim, alguns que eu lembro, assim, mas, cara, é muita coisa que eu vou testando, sabe? De inúmeros clientes, sabe? Sim. Ou seja, ali que nem tu comentou de eles te darem um público específico, mas tu não consegue chegar nesse público, né? Tu fica muito mais por cima, né? Exatamente. Né? Tu não consegue se aprofundar tanto, né? Exatamente. Então, é um pouco difícil. É aquela coisa que eu comentei, sabe? Sim. O mundo perfeito dentro do tráfego seria a gente chegar especificamente no Arthur, chegar especificamente Sim, na pessoa que quer comprar aquele produto, né? Exatamente. Eu tô vendendo remédio, o cara tá com dor, vou vender para ele, né? Mas não é tão simples assim. Então, quando uma empresa exige muito isso, é um pouco difícil de você chegar. E aí você precisa achar recursos para fazer isso, sabe?
Então, você precisa testar muita coisa, você precisa pensar em muito criativo, coisas que essas pessoas poderiam ser impactadas, o que poderia ser relevante para ela, para talvez você indicar para um copy, para talvez você indicar para um designer. Então, Sim, porque muitas vezes não é só tu não é. que precisa fazer Pensa só, eu te falei dar sobre certo. médicos, né? Mas já me pediram para encontrar síndicos. Como é que eu encontro um síndico? Sabe? É uma galera aleatória, assim, pode ser um homem, uma mulher, alto, Exatamente. baixo. De idade variada, então é muito complexo isso, sabe? Gostos, inúmeros. E como é que se encontra? Pelo criativo. O criativo pode ser um filtro para você. Porque você pode falar especificamente para aquele síndico coisa que só síndico pode entender. Então, se você não é síndico e está vendo aquele criativo, Não vai fazer não sentido. vai fazer sentido nenhum para você e você não vai clicar. Então, tem formas, sabe? Sim. De fazer testes, principalmente de criativo é muito legal fazer. Então, quando eu não tenho recurso, por estar muito tempo fazendo isso, eu já conheço a plataforma, eu sei o que eu consigo encontrar de público lá dentro. Então, quando eu encontro um cliente, ou um cliente chega para mim e me pede uma coisa muito específica, eu já digo para ele, olha, o criativo precisa ser muito direto, porque senão não vai dar certo, eu não vou encontrar. Então, é uma forma legal de fazer teste. Boa, legal. O que uma marca precisa entender antes de fazer o tráfego pago? Que ela precisa gerar a sua própria audiência. Então, Através de criativos? Como? ela precisa encontrar o público dela, sabe? Então... Definir o público dela, seria isso? Mas um primeiro estágio seria a definição. O que eu vejo muito? Quando eu pergunto isso para alguns clientes, né? Quem é o teu público? Meu público é de 20 a 60 anos, homens e mulheres de classe média alta. É quase sempre isso, mas como que você consegue vender para uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 60, sabe? Talvez aconteça, eu acredito muito que isso seja verdade, mas isso é uma visão míope do seu próprio público. Porque, na verdade, se você botar em estatística, talvez não esteja tão grande assim. Mas uma primeira coisa é você identificar esse público, a segunda coisa é você conseguir encontrar a sua própria audiência. Então, usando essas plataformas, você encontrar a sua própria audiência e aí, a partir disso, você conseguir gerar um valor ali dentro, gerar um valor dentro das plataformas através de conteúdo. Acho que o conteúdo é libertador. Então, você deveria explorar mais isso. Porque ninguém entrou no Instagram por causa da empresa X. Todo mundo entrou ali buscando entretenimento. E quando você entende que o entretenimento talvez possa fazer parte do teu conteúdo e você entregar um conteúdo de qualidade para aquele usuário, a probabilidade de ele entrar em contato com você, ou de ele te seguir, ou fazer pequenos movimentos que podem te dar um retorno ali na frente, pode te dar embasamento até para você definir o teu próprio público, sabe? O que acontece muito, né? A empresa X tem um perfil de cliente no online no offline ela tem um, no online ela tem outro. Porque o que acontece? Você pode, por exemplo, muitas vezes trabalhar com empresas do mesmo segmento com estratégias diferentes. Talvez você aplique a da empresa A na empresa B e não funcione e vice-versa, sabe? Olha. Porque são coisas muito peculiares. Cada empresa tem sua própria audiência dentro dessas plataformas, cada empresa tem uma base diferente, então muito... Eu não acredito muito na fórmula certa para todo mundo, mas eu acho que existem, como que eu posso dizer, boas práticas. Boas práticas, sabe? perfeito. Então, quando você, dependendo do que você quer de objetivo, você vai lá trabalhar uma campanha de topo de funil, você vai trabalhar mais no meio com engajamento e você vai buscar uma conversão de alguma coisa, seja para onde for ou como for, sabe? Então, essas boas práticas você vai aplicar, mas eu não acredito muito em fórmula, sabe? Você precisa testar muita coisa, ver o que funciona, o que não funciona. É lógico que hoje, na minha posição, eu consigo muitas vezes encurtar caminho. Então, eu já testei há um tempo atrás em determinado cliente,
eu já fiz tal coisa dessa forma, eu consigo trazer para cá uma outra perspectiva. Então, facilita um pouco ter esse tempo de anúncio ativo. Sim, tu Mas reduz precisa... o tempo de teste, né? Muitas Exato, vezes. então não preciso ficar inventando a roda, eu já sei muitas vezes do caminho, mas cada um é um. Então, fórmula é um pouquinho complexo, assim. Eu acredito muito em organização. Eu acho que principalmente no tráfego é uma coisa que ninguém fala, assim, mas eu tento ser o máximo, assim, muito organizado em tudo que eu faço. Então, desde a nomenclatura que eu crio para as campanhas, desde o nome que eu dou para os públicos, desde o nome que eu dou para o criativo, tudo isso tem uma organização básica para que eu pense menos, porque pensa de novo, lembra que eu estou olhando para número, né? Então, como que eu sei se um número é bom ou é ruim? Muitas vezes pela nomenclatura que eu estou trabalhando. Então, vou te dar um exemplo que você vai entender rapidamente, né? Se eu estou trabalhando numa empresa X e eu tenho anúncios que começaram a rodar em agosto e anúncios que começaram a rodar em setembro, e se eu comparar os dois, eu vou ver que o de agosto É o dobro. tem o melhor resultado. Aham. Mas não é porque ele é melhor criativo, é porque ele está rodando há mais tempo, Sim, só isso. com certeza. Então, se eu nomear eles de forma igual, eu não vou saber. Então, o meu criativo de agosto começa com ED 08 e o criativo de setembro é de 09. Então, eu sei que eu subi em setembro aquele criativo. Eu já vi gestores que colocam até a data. Então, eu subi no dia X, eu boto a data X. Então, para mim, o mês já é o suficiente. Então, eu consigo já ter esse parâmetro. Então, aquilo me liga um alerta de diferença. Então, se eu estou indo a fundo pesquisar por que aquele criativo está funcionando mais, eu já consigo identificar aqui. Eles subiram em meses diferentes, eles estão a tempos diferentes, eles investiram tempo, tem um investimento diferente em cada um deles. Então eu já consigo, pela nomenclatura, já identificar que eles são diferentes em vários aspectos. Então eu preciso avaliar eles de forma diferente. Boas Então, práticas de um gestor. exatamente. Então, assim, eu tento ser organizado, eu tenho planilha para tudo. Isso para mim pesa bastante. Eu anoto tudo que eu faço. Então, se eu fiz um ajuste, sei lá, de público agora numa campanha, eu vou lá e anoto na planilha. Olha, eu fiz ajuste X dessa forma, por causa disso, 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 porque os números estão assim. Então, na semana que vem, quando eu vou olhar a campanha de novo, daqui a alguns dias eu vou avaliar aquela campanha de novo, eu consigo saber que semana passada eu mexi, eu fiz esse ajuste e agora deu esse resultado, entende? Então, só em alguns ajustes eu já estou testando, entende? Perfeito. Então, eu consigo rapidamente ter essa percepção. Assim. Então, acho que antes de fórmula, organização. E que muitas vezes gestores talvez deixem de lado, assim, subir campanha talvez seja mais importante, sabe? Não, tem que estar a base pronta, sabe? Tem que ter uma organização específica. E eu demorei muito tempo para entender isso, sabe? Porque acabava que eu ficava exatamente nessa dúvida. E eu não sabia como resolver isso. E aí foi pensando que quanto mais organizado eu for, melhor ia ser o meu tráfego. Então, eu comecei a fazer estágios de organização até chegar no ponto que eu estou hoje, sabe? Então, foi assim. Então, antes de fórmula, eu acho que a organização muda muito o jogo, sabe? Boa. E, assim, eu estou falando da linha de gestão de tráfego, sabe? Mas existe uma organização até da própria empresa. Sim. Então, se tu... Vamos usar como exemplo, por exemplo, vamos usar como exemplo um e-commerce. E-commerce precisa ter os eventos bem desenhados. Se os eventos de disparo desse usuário não estiverem bem desenhados, tu vai ter informações diferentes. Então, tudo isso é para que eu consiga me organizar e que eu pense o menos possível, sabe? Que aquela informação seja mais rápida, que eu não precise abrir aquela campanha inteira para me entender o que está acontecendo. Então, só pelo nomezinho dela eu já sei o que ela precisa me entregar, qual é o resultado que ela precisa me entregar, quando que eu subi, que tipo de conversão eu estou pedindo dela. Então, tem uma série de coisas que na próprio nome da campanha eu já me abasteço de informações para me tomar a decisão, sabe? Então, a organização é, assim, talvez a chave mais importante, assim, que eu entendo do gestor de tráfego, sabe? Perfeito. E ainda nessa linha de boas práticas do gestor, o que o gestor tem que dar de retorno para a empresa? Tipo assim, olha, vendeu tanto, é isso? Como é que funciona isso? Boa pergunta. O que um bom gestor deve fazer nesse caso?
Cara, você consegue direcionar o olho do cliente para isso, então reforçar cada vez mais. Então, o primeiro passo é você entregar o objetivo. O segundo passo é você talvez tentar identificar suporte para aquele gestor, para aquele empresário, para aquela empresa, sabe? Que o digital, que você pode entregar do digital. Então, além do teu resultado, você pode começar a entregar novas informações que muitas vezes nem ele sabe. Então, seja você avaliando o GA4, seja você entregando um dash para ele, onde ele consegue ver muitas vezes o que as campanhas, consegue ver refletido o que as campanhas estão fazendo. Então, você entregar qual é o criativo que mais performa, você identificar dentro daquele criativo uma copy específica para que seja trabalhado ali na frente. E para mim, uma das coisas mais importantes é você entregar para o cliente um calendário de algo que para mim é muito importante, que é um calendário comercial. Que é uma coisa que ninguém olha para isso, ninguém pensa muito sobre isso, mas que principalmente para o tráfego é importante. Por que o calendário comercial é importante? Porque justamente o calendário é a base de quais gatilhos você vai ativar para a tua audiência, para o teu público. Então você faz um desenho de testes em cima do que você precisa buscar de objetivo. Então o teu objetivo continua o mesmo, mas você vai testar formas de você encontrar aquele mesmo objetivo por meses, entende? Então, então você consegue entregar tudo isso para o cliente de uma forma bem tranquila, de uma forma bem didática, em uma planilha, em um dash. Então você consegue fazer essas entregas de forma bem natural, sabe? Onde muitas vezes o cliente nem pensou sobre isso. Ele vende no automático muitas vezes. E aqui entra uma coisa importante, né? Quando você trabalha com tráfego, você está trabalhando é como se fosse você buscando um novo cliente que não está preparado para te comprar. Então ele não sabe que ele ainda precisa de você, que ele precisa do teu produto. Então o que acontece quando você trabalha com times comerciais? O time comercial muitas vezes, né, em alguns casos, está acostumado a receber um lead muito qualificado. E quando vem um lead de tráfego, muitas vezes ele vem fora de contexto, ele vem fora de padrão, ele vem fora de informação, ele não sabe muito bem, então você precisa trabalhar muito mais ele. Então, você conseguir fazer esse alinhamento de público com esse alinhamento de resultado em cima do que a empresa está buscando, cara, muda o jogo, entende? Então, eu acho que no final das contas você acaba entregando muito mais do que somente uma campanha, sabe? É o que eu tento entregar, é o que eu tento falar com o cliente que eu atendo, sabe? Ter esse calendário, ter essas informações que abasteçam o negócio dele, que mesmo que ele não faça tráfego comigo no próximo mês, sabe? Mas que daqui em diante ele consiga levar aquilo em consideração e fazer o próprio negócio dele escalar, crescer e tudo mais, sabe? Então, eu acho que essa linha... Boa, bacana. E tu tem alguma inspiração ainda? Ou... Porque eu lembro que tu já falou, né, dos e-books que tu baixava e tal. Com certeza essa galera, né, te colocou no jogo. Sim, cara, é verdade. Lembrando de alguns nomes que a gente acaba deixando de acompanhar, sim. Né? Mas tem alguns, assim... É normal, né? Particularmente hoje, na parte de tráfego, eu tenho poucos, sabe? Eu acho que é porque eu já consumi muito conteúdo. Então, você vai desgastando, tá? Mas não tem como não fugir do nome, por exemplo, Pedro Sobral, que é um cara que talvez revolucionou essa parte de tráfego no Brasil. Então, muito forte. Comprei muitas vezes da comunidade, já fui por muito tempo aluno dele. Tem outro cara que eu adoro bastante o conteúdo dele. O Diego Santana é um excelente... tem uma série de conteúdos muito bons. Eu gosto muito do conteúdo do LinkedIn dele, porque ele aprofunda muito na parte textual. Então, ele vai de uma forma bem didática, explicando coisas de e-commerce, que é uma coisa que eu adoro. Então, eu gosto bastante do Diego Santana nessa parte de e-commerce. Nos últimos meses, eu estou consumindo muito conteúdo de copywriter. Então, tem um cara chamado Will Binder, ou Binder, não lembro como é que se pronuncia o nome dele, o sobrenome dele.
mas eu gosto bastante do conteúdo dele porque é um conteúdo diferente. Então ele sai um pouquinho do lógico, sai um pouquinho do casual. Eu conheci ele num evento em São Paulo, ele estava palestrando e eu achei fantástico a forma como ele trabalha o conteúdo. Até hoje, assim, ele tem a newsletter dele ativa e é muito massa, assim, é muito bacana o conteúdo que ele produz de uma forma, assim, parece que muito natural, sabe? Uma dica, eu acho que eu já falei aqui, né? Eu acho que criar audiência, já falei bastante sobre isso, mas vale reforçar. Eu acho que precisa se ter esse entendimento do que é audiência, se ter esse entendimento do que você está buscando na plataforma e que você não pode pular etapas. Se você não tem audiência, cria. Começa do básico, começa investindo pouco. Porque o que acontece, assim, quando você entende esse fluxo de criar audiência e de você ter audiência e você pedir para a audiência algo, tu entende que são mundos distintos, né? Então, são formas diferentes de trabalhar, principalmente no tráfego. Então, tem tipos de campanha para cada lugar. Então, se você entende que você não tem audiência e que você precisa criar ela, você vai passar pelos estágios de uma forma mais natural, mais tranquila. Você não vai ficar refém de um resultado que não vai vir. Muitas vezes isso é frustrante. Você escuta muitas pessoas falando que eu coloquei X valor e retornou N. E aí você acaba muitas vezes buscando isso. Vou investir X para voltar. E você coloca e não volta. E isso é frustrante, sabe? Então, mas muito disso acaba acontecendo pelo fato de você não reconhecer o que você tem hoje. Então, se você reconhece, você já começa, pelo menos, entendendo o que a plataforma vai te entregar, como que ela vai te entregar e o que você pode esperar dela, sabe? E a partir disso, você tira bons frutos dali. Então, se você fez um teste para começar a criar uma audiência, ótimo. Entenda esses testes, avalie ele, faça coisas novas no próximo mês, faça coisas diferentes. Muitas vezes investindo pouco, sabe? Você não precisa de um caminhão de dinheiro para fazer isso. É só ir por etapas, entende? Sim, são passos de formiguinha, né? Exatamente. Eu acho que a galera acha que é passos longos, né? Exatamente. Investir já vai dar resultado rápido. Sim, e tudo. 1000 vezes melhor você investir R$100 por mês e investir por 10 meses do que você botar R$1.000 num mês. Porque aí a plataforma vai comer o teu dinheiro, sabe? Vai gastar, vai torrar mesmo o teu dinheiro. Então é mais fácil você dividir tudo em 100 e fazer alguns testes que muitas vezes são rasos, são básicos, são simples, mas que talvez lá no final do 10º mês, né? Que obviamente você vai ter que esperar esses 10 meses para chegar lá, mas talvez você consiga ter um retorno muito maior do que propriamente investir 1.000 agora, sabe? Então, antes de gastar muito dinheiro lá dentro, entenda o que você tem e o que você quer. Então, se as duas respostas forem um pouco distantes, acho que começa pelo básico que você vai galgando esses resultados, sabe? Boa. Bem legal. Então é isso, Will. Eu te agradeço por estar aqui, por dar essa aula pra gente. Muito legal conhecer o tráfego pago por trás, né? E a gente vê muito na rede social e tal, que agora é só fazer isso, eu fiz isso e deu certo. E não é isso, né? É muita coisa. E a gente... E é bom ter um cara assim que, tá tanto tempo na área, que pegou os primórdios até hoje, né? Basicamente criou o negócio junto, né? Onde dava para investir com mais tranquilidade, não tinha tanta... Tinha um retorno maior. Muito maior. Mas que legal, cara. Parabéns aí pela tua carreira, por tudo. Obrigado por ter vindo até a Cor aí. E se quiser dar um recado aí, fica à vontade. De novo, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado para todo mundo que escutou a gente, que gostou do conteúdo, que ficou até o final. E espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre o tráfego. Se você está procurando um espaço para gravar o seu podcast, o Estúdio Cor conta com diversidade de cenários e pacotes especiais para contratação recorrente. Então entre em contato conosco com as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e vamos dar vida ao seu projeto.